Hello, hello, iluminados do signo de Leão, bem-vindos ao Magnificently Tarot. Estamos aqui hoje com a previsão atemporal para vocês. Se conectou com o vídeo, alguma coisa chamou a atenção? Venha conferir, tem uma mensagem para você. Vamos conversar sobre as suas energias. Mas antes de tudo, eu quero agradecer a todos aqueles que puderem deixar o like aí, que puderem se inscrever no canal, né? Eu fico muito feliz aqui com a participação de vocês. É momento de nós nos conectarmos. E vamos lá, as suas energias deste momento. Aos leoninos, vejo aqui que pessoas do signo de Leão deixando aí uma situação para trás, né? Alguma coisa que estava lhe sendo ofertado, mas que agora você perdeu totalmente o interesse, o tesão, a vontade. Alguma coisa aí ficando para trás, mesmo que as coisas estavam indo bem. E eu acho que aqui tem a ver com... Ai, gente, pode ser relacionamento, mas também pode ser uma empresa, um trabalho, alguma coisa que você estava desenvolvendo, um projeto, que você se dedicou, que você teve realmente o resultado, algo que você esperava, mas chegou um momento que você falou assim, ah, mas isso aqui ainda me levando mais a nada, entendeu? A energia é bem essa, tipo, tava tudo bem, mas tá tão bem que isso não tá me fazendo bem. Exato. É alguma coisa que é o tédio. A energia que vocês estão aqui atual é do tédio, é de fazer mais do mesmo, é de não ter novidades. O signo de fogo, ele é um signo que tem que ser sempre instigado, né? Estimulado a ter alguns desafios, porque senão eles caem no tédio. E essa aqui é uma situação. Se for uma situação amorosa, é alguém que estava ali, estava tudo bem, você estava ali achando que aquilo ali ia ser o amorzinho da sua vida, que era a pessoa do seu sonho, mas no final das contas você descobriu que não tinha nada a ver com tu, né? Que a pessoa é só aquilo mesmo ali, que dali não passa. E aí o tédio vem e você você não consegue se conectar com as situações e pessoas que te levam à mesmice. A verdade é essa, cansados da mesmice. E aí vocês deixam tudo, mesmo estando perfeito, e vão embora. Isso aqui é muito clássico daquelas pessoas que às vezes moram, têm um trabalho estável, ganha mesmo um valor razoável, né? Todo mês tem aquela vida monótona. E aí você fala, você dá um basta, você fala, cansei disso, vou vender esse carro, vou deixar essa casa aí para aluguel, eu vou mudar de cidade, vou mudar de país. É bem essa energia aqui de mudança. Tipo, cansei desse trabalho, isso aqui todo dia, a mesma coisa, esse povo chato, vou embora. E eu falei do povo chato aqui no trabalho, mas assim, é um povo, aquele povo que não lhe traz nenhum conhecimento, que não tem ideias novas. Às vezes as pessoas não são pessoas ruins, são pessoas até legais que você gosta, mas aí se tornam chatas por não lhe trazer nada novo. É um trabalho que não te desafia mais. É morar com os pais e ficar cansado, sua mãe fica checando as suas cuecas, se tá passado ou não, ou pegando a sua roupa suja pra lavar e você se cansa disso. É uma situação conveniente, confortável, muito bom, inclusive. Mas você se cansa, fala, não, pelo amor de Deus, olha a minha idade, olha onde que eu tô, olha o que eu tô fazendo aqui, entendeu? É bem esse sacode aqui, vocês estão sendo sacudidos. E aí a energia, o que tem hoje? Momentos de prosperidade, vocês se veem realizados. Por isso que eu falei, é alguma coisa que vocês já estão realizando. É uma satisfação, vocês estão plenos, satisfeitos. Talvez trabalhando no horário que vocês gostem, ganhando o valor que vocês queriam para aquilo que vocês se propuseram a fazer. Essa energia, satisfação, vocês estão satisfeitos, mas não é o suficiente para te manter. E aqui tá faltando o quê? Se você não já teve esse movimento aqui de romper com as situações que estão te deixando em monotonia, que não estão te agregando mais, é momento de você se movimentar. De entender o que lhe cabe e o que não, para não trazer sofrimento. Porque aqui o que tá faltando é o quê? Tá faltando você se libertar. Tá faltando você se libertar do que realmente não tá te agregando em nada. Você já tem muita gente aqui tá com o sentimento de deixar isso para trás, mas não tomaram ação. Então aqui pede para que você sim movimente, doa quem doer, tá? Às vezes até para você mesmo vai ser um pouco dolorido se adaptar, por exemplo, como eu falei das conveniências de ter sua mãe fazendo tudo por você, menino ou menina que me ouve agora, iluminados. É doloroso o processo, porque você tem que se organizar, tem um estresse de ter que passar a fazer isso tudo, né? Organizar uma casa para você, ou seja lá o que for, um espaço. Isso tem que pagar o preço, mas a libertação que você tem e o crescimento e aprendizado é muito grande, vale a pena, tá?
Talvez é você abandonar aqui um projeto muito conveniente, que tomava muito do seu tempo, inclusive, mas que no final não te leva a nada. É doloroso para você, sim, porque ai, você achava que estava sendo muito importante na vida de alguém ou fazendo alguma coisa que fazia alguma diferença para alguém. Mas no final das contas, isso aqui não te leva a crescimento. E aqui me mostra o tanto que você precisa realmente se dedicar a aprender coisas diferentes, a expandir os seus conhecimentos, porque a carta dessa sacerdotisa, ela fala nisso, nessa vontade de conhecer. Porque essa sacerdotisa, ela tem pleno conhecimento, tanto que ela leva o livro à Tora, que é, ela tem o conhecimento, ela não revela tudo que ela sabe, mas ela busca. Então, aqui é um momento muito propício para você que está querendo estudar, que está num curso novo, para você finalizar, se dedicar a isso, tá? É uma coisa que vai te tirar dessa estagnação do mesmo, do mais do mesmo, porque é um conhecimento que vai abrir sua cabeça para novas possibilidades, novos horizontes. Se você não está estudando nada, é o momento que você se entra no autoconhecimento. Você aprimora suas habilidades com relação a alguma coisa. Você se especifica com relação, exemplo, trabalho num setor de uma empresa que não tem nada a ver comigo, tô cansada disso. Aí, mas eu gosto muito de fazer contabilidade na empresa. Aí você vai se aperfeiçoar para a contabilidade. Não é que você vai estudar, você vai se adaptar nisso, a esse novo cargo, porque é uma habilidade que você já tem. Aí você vai desenvolver. Então, nisso lhe traz um crescimento. A sacerdotisa aqui vem muito forte para vocês a nível de sabedoria, de saber o que tem que ser feito, de buscar orientação, entendimento do que você quer, para fazer alguma coisa que você realmente gosta. E aqui eu tenho a carta do carro aqui embaixo, falando o tanto que seus caminhos estão abertos, para vocês são livres. O que decidirem orientar a sua vida, vocês vão ter aí êxito, vão ter o empenho necessário para realizar qualquer coisa. Mas é preciso realmente deixar algumas coisas aí chatas, né, que não te levam a nada para trás. Momento de ir embora aí, de situações aí que não tem crescimento nenhum. Até pode ser que a própria relação familiar ou relação social, né, que não te, que traz um desgaste aí de mais o mesmo. Vejo pessoas claramente, pessoas que vão todo final de semana pra sentar no mesmo bar, ir pro mesmo restaurante para comer a mesma comida e para falar da mesma coisa. Isso te leva ao quê? Me fala. É você aí no seu tempo livre fazendo as mesmas coisas, sabe? Sabe, não tem nada, nada excitante. A vida é tão curta para viver ela de uma maneira tão monótona. Vale a pena ficar lá olhando as redes sociais, vendo o povo ser feliz, você aí fazendo a mesma coisa todo dia, preocupando com a vida dos outros, em vez de preocupar com a sua vida, né? Falando, ai, fulano descobriu uma coisa nova, em vez de você buscar o seu próprio conhecimento. É, porque aqui a sacerdotisa também tem essa dualidade. É ou você querendo, aprendendo alguma coisa para si mesmo, para se melhorar, ou você tomando conhecimento de coisas alheias, que não lhe fazem diferença nenhuma, só por saber. A não ser que você seja o Pablo Escobar que tem que controlar toda uma situação em volta de você, não tem por que você ficar dando conta da vida dos outros que tá acontecendo. Cuide de você primeiro. Não tô falando pra vocês serem uma pessoa como ele, né, gente? Óbvio. Mas eu tô dando assim. Ele é um cara que pagava, teve sucesso na vida por tomar conta, por saber todo o envolvo, tudo que tava em volta dele acontecendo, pra ele se manter na postura. Pra quem não conhece quem é, vocês dão um Google aí, vocês vão descobrir quem que é. Pra ele ter controle e se manter na postura, no posicionamento que ele tinha, né? Numa posição vantajosa. Então, se você saber da vida dos outros não lhe traz nenhum, não lhe agrega nada, não muda nada, é só mais do mesmo, por que você tá querendo saber da vida dos outros? Preocupe com a sua. O que você pode fazer? O que você melhorou? Pega uma foto, deixa ficar rolando foto do povo lá no Instagram, pra ver quem é que tá fazendo o que é diferente. Rola as suas próprias fotos na sua galeria de fotos e vê o tanto que, como que você tava há 2, 3 anos atrás. Como você tá agora? Não tá a mesma coisa? Não mudou nada, né? Então, não movimente-se. Mas nem que seja fazer uma corrida para você queimar essa gordura abdominal que tá aí. Nem que seja uma esfoliação para você que tá com esse problema de pele que eu tô vendo aqui. Vai cuidar da sua beleza, do seu rosto. Mas isso precisa de dedicação. E aí você fala, ah, não tem tempo. Larga a vida dos outros, cuida da sua, que você terá tempo. Para de fazer o que não te interessa, que não te leva a nada, que está te trazendo esse estresse desnecessário e vai cuidar de você. Porque é o momento de você se movimentar. Vá correr atrás das suas coisas. Vambora. O que você está esperando? Não tá amarrado, não tá plantado. Difícil, né? Eu sei que é duro. Eu não tô aqui para agradar, tô aqui para alertar. É uma oportunidade. E vocês menosprezam
O tanto que o tarô pode ser importante na vida de você. O que eu tô falando aqui é que às vezes nenhum psicólogo te fala, porque ele tá lá pra te ouvir, te orientar, tá? Tem vários tipos, várias formas de fazer terapia. Mas isso aqui é um tipo de terapia pra você acordar. Quem sabe eu consigo tocar na sua ferida de maneira a fazer você melhorar. Às vezes você se conecta com o jeito que eu falo. Às vezes é bom pra você. Pra algumas pessoas pode ser, pode não ser tão agradável. Ah, que a mulher é louca. Mas aí, meu amor, somos o quê? 8 milhões de pessoas hoje? Conecte-se com alguém que fala na linguagem que você fala. Porque a minha linguagem é essa. Eu não tô aqui para agradar vocês. Tô aqui para fazer o meu trabalho e tentar ajudá-los. E nem sempre para ajudar eu vou poder ser tão fofa quanto as pessoas gostariam. Porque hoje tudo... Ai, porque você tá me despertando gatilhos. Ai, porque você tá fazendo isso e tá mexendo comigo. É pra mexer com você mesmo, pra você sair dessa zona de conforto. Porque eu tô com um 6 de copas aqui em frente, dizendo tanto que você tá aí entediado. Então vambora, a vida é muito curta. Vai viver uma vida interessante do jeito que você gostaria, em vez de ficar obsediando, né? Obcecando a vida dos outros. Vai viver sua própria vida. Deixa eu ver sua vida amorosa aqui, como é que tá. Grandes mudanças aqui, ó. Ó, mensagens. Vambora. Eita. Ó, vida amorosa. Você tem uma conexão com alguém que tá muito longe de você. Ó, até vida amorosa, ó. Alguém distante, longe de você. Onde você quer realmente um contato com essa pessoa, olha. Mas você não sabe como acessar, como mandar mensagem, como você vai ser recebido. Você tem aqui alguém que passou por você, que não está com você nesse momento, para os solteiros. Uma pessoa que tinha um valor, que você valorizava, que era tudo que você queria, mas por algum motivo aqui, essa pessoa não ficou na sua vida, e agora você tá aí tentando mandar uma mensagem, se reconectar com essa pessoa, mas você nem sabe como fazer. Porque você tá vivendo mais lá do mesmo. Mais do mesmo, né? Não sabe, e aqui você falta um pouco de... Você precisa de autoconfiança para poder fazer esse contato aqui com essa pessoa. É uma pessoa que tem um grande valor pessoal e que tá longe de você e que você tá tentando se reconectar. Você tá tentando chegar à pessoa de alguma forma e não sabe como e também não sabe se essa pessoa vai te receber como era antes. Porque você não sabe como as coisas estão agora, tá? Pra quem é casado, pode ser sim aqui você que estava um pouco distante do seu parceiro, tendo aqui uma conversa, né? Uma conversa, ou comunicando algo que vai mudar. Eu vejo um movimento aqui de mudança, tá, gente? Vai acontecer alguma mudança aí que você tá tentando pro seu relacionamento que precisa ser conversado, né? Ou, se não é você que tem que conversar alguma coisa, é uma comunicação que chega, que interfere no seu relacionamento, que vocês podem ter que se distanciar um do outro. Tipo, alguém vai trabalhar em algum outro lugar, que é mais distante, e aí vocês vão ter que ter aí muita clareza para poder confiar um no outro, né? Manter o relacionamento positivo e se manterem juntos. Isso pode ser que traga aí um sofrimento, um pouco de insatisfação com relação a essa mudança, mas é uma mudança necessária. Vocês têm um relacionamento suficiente para manter a relação à distância, então não vejo problema por causa disso. Isso aqui pode ser, inclusive, uma mudança temporária, tá? Alguém que vai trabalhar longe ou que é comunicado, é chamado para ir para uma outra cidade por por um período curto. Mas é uma viagem que a pessoa tem que pegar um avião, alguma coisa assim, é distante. Seu parceiro vai, mas fique tranquilo, não é enganação nem nada, é porque realmente tem que ir. Pode ser, inclusive, isso tem a ver com, eu vejo aqui, com algum testamento, com alguém que falece, deixa alguma coisa, ou que uma morte de algum familiar que você tem que se deslocar e seu parceiro vai ter que ficar te esperando aí para até você resolver as questões. Tem muitas possibilidades, não dá para ser muito específico. Mas tem isso, tem essa questão pro solteiro, alguém mandando mensagem, ou você em redes sociais aí, mandando mensagem para as pessoas que estão distantes, tentando marcar encontros aí, e você tentando achar alguém para preencher aí os valores que você busca, tá? Se é casado, tem essa questão que eu te falei aqui dessa mensagem que chega, esse comunicado que tem esse deslocamento, mas não vejo nenhum problema aqui não, com vocês.
pede aqui que você seja fiel às suas intenções, ao que você oferta, e as pessoas, não julgue as pessoas antecipadamente, tá? Tá tudo certo, não tem nada errado, não vejo problema nenhum. É uma mensagem bem curta, gente. É isso, não tem muito o que falar aqui, sem eu ter uma energia específica para lidar, mas tá tudo certo, é isso. Saia do tédio, vai curtir a vida, vai se movimentar. Ou então aqui, pra você que tá em um relacionamento, por que você não faz uma viagem com alguém? Porque essa mudança, essa viagem aqui é interessante. Pode ser, inclusive, que por um comunicado que chega, você recebe uma mensagem, alguma coisa que você tem fazendo fora da sua cidade, que você conheça alguém nesse meio tempo. E é alguém que pode mudar a sua vida. É alguém que pode, inclusive, depois viajar de volta pra ir até você só pra te encontrar de novo, porque a pessoa gosta muito, tá? Tem essa energia aqui também na mesa. Então aproveitem, curtam, amem, celebrem e movam. Vocês não são árvores. Obrigada por ter ouvido a mensagem. Beijos iluminados.